gente, bem-vindo ao meu canal. Que bom ter vocês aqui para mais um vídeo. E hoje eu vim falar de um assunto, divide opiniões, né, sobre alugar ou ter a sua casa própria. Qual vale mais a pena? Ter minha casa própria ou alugar um lugar para morar? Antes, já vai lá, deixa seu like para você não esquecer. Já vai lá e deixa seu like, tá bom? Ajuda muito o canal e se puder se inscreva, tá bom? E é um assunto que realmente divide opiniões. Então eu vou contar um pouco da minha experiência antes de falar realmente o que eu acho sobre isso, alugar e ter sua casa própria. E queria lembrar que o que é melhor para a pessoa depende, né? Depende das escolhas dela, depende do que ela tem de objetivo. Por exemplo, uma pessoa que quer viver viajando, conhecer o mundo e que o sonho dela é igual tem uma colega minha que fez mochilão e viajar com os amigos e tal. Essa pessoa, por enquanto, não tá na vibe de ter a casa própria, né? Só que, lembrando que a maioria dos brasileiros é pobre que as escolhas não são assim fáceis, as escolhas são limitadas, né? O pobre, para poder conseguir qualquer tipo de coisa, ele realmente tem que ter objetivo, porque não é fácil, você tem que realmente focar no que você quer e correr atrás. E como a maioria dos brasileiros vive numa situação de dificuldade financeira, de não ter planejamento financeiro, não temos uma cultura onde falar sobre finanças é fácil, né? Para muita gente, para muita é tabu. Eu acho que é um assunto que inclusive deveria ter mais nas escolas. Eu acho que se falasse, sabe aquela hora quando tá ensinando juro composto pra gente? Se naquela hora falasse um pouco de educação financeira e falando sobre os juros compostos, talvez a gente entenderia mais. Porque eu lembro quando eu era criança, quando explicava sobre os juros compostos, eu não entendia nada. E as contas, os problemas era basicamente assim: se você pega 100 reais emprestado com o banco e não sei por quanto tempo, com tal taxa de juros, quanto que você tem que pagar? E aí eu tinha que responder. E aí na minha cabeça não fazia sentido. Só que quando adulta a gente, é isso? Então se eu pago tudo isso de juros? Então se eu invisto um dinheiro, é isso que eu tenho de rentabilidade? Então educação financeira deveria, né? A gente deveria ter essa cultura de entender mais sobre o nosso dinheiro para a gente poder ser controlado. Porque como a maioria dos brasileiros de origem humilde, e eu também venho dessa origem, nem sempre é fácil conquistar as coisas, e para você conquistar você tem que ter muito um foco, você tem que estar antenado ali, buscar, né, gente? Então assim, e por essa dificuldade, a maioria não guarda dinheiro. E muitos não têm o hábito de investir dinheiro. E investir dinheiro ainda é um tabu para muita gente. Investir dinheiro e guardar é difícil por justamente não ter o hábito. Então, assim, para essas pessoas se comprometer com uma parcela, com financiamento, às vezes é a única maneira para poder conquistar a sua casa própria. Porque senão as contas vão atropelando, é conta de água, é conta de luz, é mercado, é aluguel, é isso, é aquilo, é remédio, é plano de saúde. Então vai atropelando as contas ali do dia a dia e fica realmente cada vez mais difícil para a pessoa guardar. E se a pessoa não tem o hábito, piorou. Só que quando essa mesma pessoa se compromete com uma parcela de um financiamento, por exemplo, é a única maneira dela poder pagar, porque ela se comprometeu e ela teria que pagar aluguel de qualquer maneira. Então, assim, esse negócio de alugar ou ter a casa própria. Eu sou a pessoa da casa própria, né? Até mesmo um tempo atrás eu vi o Primo Pobre falando sobre assim, se você tem R$1 milhão, invista esse 1 milhão e com o rendimento desse 1 milhão, que é mais ou menos R$10.000 por mês, você alugaria um lugar com o próprio rendimento do seu 1 milhão. E aí ele diz, mas qual é o pobre que tem R$1 milhão? E muita gente às vezes só consegue as coisas, só conquista as coisas quando se compromete com uma parcela. Muitas vezes a gente só tem um carro próprio quando se compromete com financiamento. Muitas vezes a pessoa só tem uma casa própria quando se compromete com financiamento. É o melhor? Para muita gente sim, entende?
Então assim, ó, pra mim, a minha experiência, eu sou uma pessoa da casa própria. E assim, entre alugar e financiar, é claro, depende do objetivo da pessoa. Só que eu, Tamires, que sempre gostei ali de ter meu cantinho, prezo pela minha segurança, né? A segurança é uma coisa importante pra mim. E eu vou contar até um pouquinho aqui como é que foi pra mim, né? Porque eu queria muito sair da casa da minha mãe e meu noivo estava procurando um lugar e eu falei pra ele, poxa, tenta comprar algo pra você. E aí, na época a gente não pensava em casar, a gente por enquanto não, sabe? A gente era noivo, mas a gente não falava sobre casamento. E aí, eu falei pra ele, já tenta comprar a sua casa própria porque fica muito mais fácil. E eu vi falar sobre o feirão da casa própria, geralmente acontece todo meio do ano. E tem alguns benefícios, igual eu vi no meio do ano e você só começava a pagar a sua parcela em janeiro do outro ano. Então tem, sabe, muitos benefícios. E eu lembro que no que a gente participou, assim, no que a gente foi, não dava entrada, não, a gente conseguiu uma kitnet, que não demos nada de entrada, e a única coisa que a gente teve que pagar foi a documentação da kitnet, que foram no valor de R$3.000. Ele vendeu a moto para poder dar os R$3.000, tivemos subsídio do governo, então a kitnet que estava 40 mil ficou por 34, foi por 35, e começamos a pagar ali a parcela do financiamento de R$300. Na época o salário mínimo acho que estava 800, isso foi em 2011, acho que estava 800 o salário mínimo e a gente pagava a parcela de R$300. E eu lembro que no mesmo lugar ali onde a gente comprou a kitnet, o aluguel já estava 550 e pagávamos uma parcela de R$300. Tivemos sorte? Talvez um pouquinho, porque quando a gente vai atrás ali, né, diz que pra gente ter sorte, a gente tem que estar correndo atrás que a sorte pega a gente no caminho. Então foi isso, sabe? Então assim, aí você compara, essa foi a nossa primeira experiência com a casa própria. E aí, conforme a minha experiência, eu te pergunto, valeria a pena eu não ter conquistado a casa própria? A gente teve que abrir mão só da moto, depois a gente conseguiu a moto de novo e a gente não precisou da entrada, a gente pesquisou também, né? A gente pegou uma taxa de juros boa, a gente pegou uns benefícios bons ali. Hoje, para quem vai comprar a sua primeira casa própria, você consegue ter o subsídio do governo. Então, assim, tem feirões onde, igual eu falei, né, que teve um ano que você começava a pagar a primeira parcela só em janeiro. Então, assim, gente, essa foi a nossa primeira experiência. E só da minha experiência já diz, né, tudo. Entre alugar e ter a casa própria, nesse meu caso, fez muito mais sentido ter a casa própria. Sem falar que depois de 4 anos, essa kitnet super se valorizou. Compramos ela por 40, né? Tivemos o subsídio e pagamos menos, mas ela valeu 80, 4 anos depois. Vendemos ela por 75 mil e pegamos na nossa conta 42 mil, que foi esse valor que a gente foi para a nossa próxima casa própria. E aí eu te pergunto, e se eu tivesse ficado de aluguel? A gente teria moto, a gente pagaria muito mais caro do que eu pagaria na parcela. E depois de 4 anos eu ainda peguei o mesmo valor da kitnet na minha conta, porque esse imóvel super se valorizou. Eu vendi, quitei a dívida. Quando você quita a sua dívida, você abate muitos juros, né? E eu consegui ir para minha próxima casa. Então, assim, gente, entre alugar e ter a casa própria, eu acho que faz muito mais sentido para a maioria dos brasileiros ter a sua casa própria. Não é difícil, né? Muitas das vezes também não é fácil, mas eu sou a pessoa da casa própria e eu acredito que tudo que a gente foca, a gente consegue, tudo que a gente quer realmente conquistar, a gente consegue, né? E para a maioria dos brasileiros que não tem o hábito de guardar dinheiro, que não tem o hábito de poupar, que não tem o hábito de investir, vale muito mais a pena ainda quando essa pessoa se compromete com algo, com uma parcela, porque às vezes é a única maneira dela conquistar algo na vida dela. Então, eu acho que é uma boa, sabe? Até mesmo, tem muita gente que fala, mas aí quando você financia, você pega e você paga 3 vezes o valor do imóvel. Só que se eu estivesse morando de aluguel, eu estaria pagando de qualquer maneira durante anos e eu não teria nem minha casa própria, nem um pedacinho de terra para poder chamar de meu, né? E de qualquer maneira eu ia ter que pagar todo mês. Então, se eu tenho que pagar todo mês, por que não ser uma parcela?
Com essa coisa do feirão, né, da Minha Casa Minha Vida, que acontece muitas das vezes no meio do ano, pesquisem, vai atrás. Eu sou a pessoa da casa própria, eu acho que nosso cantinho tem um peso diferente, né? Depois dessa kitnet, a gente foi para uma outra casa própria, onde eu peguei e comprei um lugarzinho no bairro muito mais inferior e consegui pagar à vista, porque a casa que a gente comprou tava valendo 50 mil, era uma casa assim que tava levantando ainda, sabe? Que tipo, o banheiro tava no bloco, o piso tava na metade da casa, então eu peguei eu peguei uma casa na metade da sua obra por 50 mil num bairro inferior, então eu consegui comprar essa casa à vista e sair do financiamento, quitei o financiamento, abati os juros e fui para essa casa. Depois de um tempo, eu aluguei essa casa porque o bairro era simples e a gente não se via, eu peguei e fui morar de aluguel. E, gente, a experiência de morar de aluguel e a experiência de ter a sua casa é muito diferente. E eu posso falar porque eu morei de aluguel durante algum tempo e não é a mesma coisa. Eu lembro que eu morei num apartamento onde eu queria muito colocar uma rede na sacada. E aí eu falei, se eu furar ali, eu vou ter que entregar a casa do mesmo jeito que eu peguei. E se eu furar, como é que eu vou achar o mesmo piso? Então eu lembro que eu fiquei 2 anos nessa casa e 2 anos sem ter uma rede, que eu adoro, porque simplesmente eu ia furar um piso e para mim poder depois achar o mesmo piso seria difícil. E você fica com esses, né, com essa coisa de quando você tá no aluguel, você não faz tudo que você quer porque a casa não é sua. Muita coisa dá para fazer, claro, mas muita coisa você não faz, porque, por exemplo, como que eu ia achar aquele piso? Às vezes fica até fora de linha e era um piso quadradinho, pequenininho, sabe? Não era um piso grande, ele era um piso assim, tipo, quadradinho, pequenininho. E como é que eu ia fazer pra achar aquele piso? Então eu deixei de fazer algo que eu gostava no meu lar, né, onde eu tava morando, por ter dificuldade na hora que eu fosse entregar. Ele poderia até cobrar um valor de mim porque eu furei o piso dele. Então, assim, eu já morei de aluguel. A sensação de morar de aluguel não é a mesma coisa. Sem falar que o dono pode pedir a casa a qualquer momento, então você fica refém. Já tive muito problema morando de aluguel e hoje a gente tá de novo no nosso cantinho. Tem um último vídeo no canal pra quem, né, quer acompanhar aí. A gente já tá na nossa terceira casa própria, vendemos aquela outra casa que a gente comprou de 50 mil. Mudamos de estado, viemos aqui para Santa Catarina, em Camboriú estou morando, e a gente acabou de comprar a nossa terceira casa própria, né, subindo aí mais um degrauzinho. Foi comprando uma, vendendo e comprando uma outra melhor, e estamos de novo no nosso cantinho. E cada coisa que a gente bota no cantinho, exatamente do jeito que a gente quer, sem pensar que a gente vai ter que entregar a casa, que a gente vai ter que devolver a casa. Não, a casa é nossa, então a gente fura onde a gente quiser, a gente bota um quadro ali, a gente faz o que quer sem medo, porque a casa é nossa, né? A única preocupação é para não furar a parede errada e de repente estourar um cano, é só. Porque de resto a gente deixa a nossa carinha e é muito gostoso, sabe? A sensação de ter o nosso cantinho entre casa própria ou aluguel, claro, depende do seu objetivo de vida naquele momento ali, mas eu sou da casa própria e dá pra conseguir sua casa própria, sabe? É só questão de vai atrás, corre atrás que consegue. Se eu conseguir, você também consegue, eu tenho certeza disso. Então é isso, gente. Eu vim falar aqui um pouco da minha opinião, da minha experiência, né? E que muitas das vezes você consegue até mesmo... Não é só ter o nosso cantinho, né? Igual no meu caso, eu consegui agregar, né? Eu comprei aquela kitnet onde ela valorizou o dobro, eu vendi ela pelo dobro, eu peguei o dinheiro e fui para um outro lugar. Esse outro lugar eu vendi pelo dobro também. Então, assim, quando você pesquisa o lugar, o bairro e tal, você não é só o seu cantinho, mas você consegue fazer um bom negócio, né? Porque o imóvel também está se valorizando. Igual a gente está nesse cantinho, que eu também comprei por um valor muito desvalorizado. Eu sei que ela vai valer o dobro ali daqui a uns 5 anos, mais ou menos, ou antes. Vai que, né? E eu já vejo a gente fazendo boas coisas, bons negócios com esse apartamento também pra gente ir pro próximo nível. É sempre subindo uma escadinha, né? Mas eu acho que ter o nosso cantinho, nossa, é diferente. É diferente, é gostoso. E né, espero que eu tenha motivado você aí com a minha experiência a correr atrás ali, se informar sobre a sua cidade, sobre o feirão, né, da Minha Casa Minha Vida na sua cidade.
não é um bicho de cabeça e tudo que a gente consegue, gente, independente de onde veio. Eu tenha motivado vocês de alguma forma, espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui e um pouco da minha experiência, tá bom? Vai lá, deixa sua curtida, se puder se inscreva no canal e até o próximo vídeo.